Tudo bem? Opa, Sueli, boa noite. Confere aí por gentileza como é que tá o som, como é que está a imagem, por favor, se tá bom o volume aqui. Muito bem. Opa, Marilene, oi Marilene, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Muito obrigado, Sueli. Obrigado a vocês, Mariana Lopes. Boa noite. Maria Clara, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Som e imagem está ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Desde já quero agradecer a Sueli pelo convite, pela oportunidade. Agradecer a todos vocês que vão estar conosco aqui por esse momento. E a espiritualidade amiga. Como é de praxe, uma leitura de uma mensagem inicial. Eu vou pegar aqui uma mensagem que está no livro Ação, Vida e Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É uma mensagem de Maria Dolores, que ela diz assim: agradeço a uma irmã todo o concurso, com que me reconfortas e garantes, fazendo-me canal, mesmo singelo, de assistência e de alívio aos semelhantes. O prato generoso que me deste não foi somente auxílio à penura pungente, fez-se clarão iluminando anseios, felicidade para muita gente. A roupa usada com que me brindaste, além da utilidade em que se aprova, transfigurou-se em bênção de esperança, a busca de serviço, a vida nova. E leve cobertor que me entregaste, e parecia aos olhos simples pano, converteu-se em presença da fé viva, entretecida de calor humano. Recursos vários que me ofereceste, muito mais que socorro à pessoa insegura, transformaram-se em festa de alegria e retorno ao regaço da aventura. Por tudo o que me dás em bondade e trabalho, repito-te no amor que a palavra não diz, pelo dom de servir nos bons que me amparas. Deus te guarde, alma irmã, Deus te faça feliz. Maria Dolores. Então, essa mensagem muito linda de Maria Dolores nos convida a uma reflexão e a prece que iremos fazer agora. Então vamos, em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para esse reencontro com almas amigas encarnadas e com espíritos desencarnados que tanto nos têm auxiliado na nossa caminhada. Senhor Jesus, nos intui a palavra, o pensamento, o sentimento na condução da atividade desta noite, e que nós consigamos tocar o raciocínio e as emoções daqueles que nos ouvirem, de tal forma, Senhor, que a tua mensagem possa ser compreendida, assimilada e se tornar ação, no sentido de que nós consigamos levar àqueles que precisam de teus ensinamentos, através dos nossos atos, levar o teu amor, levar a tua paz e a esperança que só de ti poderá vir. Obrigado, Senhor, mais uma vez te agradecemos por este momento, por esta oportunidade. Graças a Deus. Então, pessoal, o tema que me foi sugerido nessa noite foi Vivendo as Diferenças. Nos foi dado 2 tópicos como referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, e algumas questões de O Livro dos Espíritos. Nós vamos nos pautar nessas 2 fontes de pesquisas, claro, além de outras, mas essas serão as fontes principais. No Evangelho segundo o Espiritismo nos foi trazida uma mensagem do Espírito, a irmã, que se intitula Irmã
Rosália, né, que foi deixada em Paris no ano de 1860, que tem como título a caridade material e a caridade moral. De vez em quando eu vou pedir permissão para olhar para esse lado, que é para eu seguir o roteiro, onde a mensagem se encontra. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9. Irmã Rosália, o espírito que assinou essa mensagem, ela diz uma coisa que nos chama muita atenção, e eu vou pegando os tópicos para a gente ir comentando no decorrer da nossa fala. Diz assim: amemos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Essa mensagem, ela seria uma solução para todos os nossos problemas, para todos os nossos conflitos. Nós estamos vivendo hoje em uma situação, principalmente em nosso país, mas não só aqui, em que existe uma discriminação muito grande dos nossos irmãos, ou pela cor da pele, ou pela classe social, ou pela orientação sexual, ou pelo gênero. E assim a gente vai percebendo o quanto de sombra tem aflorado em nós quando se fala nesses assuntos. É muito comum nós ouvirmos nos noticiários o feminicídio, os abusos de autoridade, os abusos no que diz respeito à diferença social, porque eu sou mais rico, eu me considero mais importante do que aquele que é mais pobre, porque eu tenho um sobrenome X de respaldo na sociedade, eu me considero mais importante do que aquele que tem um sobrenome não tão relevante no nosso meio social, porque eu tenho um título, um DR na frente do meu nome, eu me considero mais importante do que aquele que não tem nenhum título. E a gente começa a perceber o quanto as pessoas vão discriminando umas às outras por conta dessas diferenças sociais, ou mesmo pela orientação de gênero, porque eu me considero hétero, eu me acho no direito de humilhar aquele que não é hétero, porque eu me julgo homem de sexo masculino, eu me acho no direito de pisar as mulheres, e assim a gente vai pisando as pessoas, humilhando as pessoas de acordo com o nosso status na sociedade, de acordo com os nossos títulos. E irmã Rosália, nesse capítulo, vem nos chamar a atenção uma coisa muito interessante. Se nós tratássemos os outros como nós gostaríamos de ser tratados, nós não veríamos no nosso meio social tanta injustiça, tanta miséria, tanta violência. Violência com as minorias, violência para com as mulheres, violência para com aqueles que têm a cor da pele diferente da nossa, porque a gente é branco, acha que o preto tem menos valor do que nós. E assim a gente sai pisando e humilhando as pessoas, acreditando que nós somos melhores, porque nós temos um certo destaque na sociedade e julgamos que aqueles que não têm, se julgam, nós julgamos que eles sejam inferiores a nós. Nós vivíamos em um tempo em que a gente acreditava de que quem tinha força tinha poder. Depois a gente pode acreditar que quem tem nome tem poder. Aos poucos a gente começa a acreditar que quem tem dinheiro tem poder, quem de uma classe tem poder. E ela, irmã Rosália, vem trazendo exatamente para nós esse convite. Amemos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. E ela acrescenta mais: toda religião e toda moral se encontra nesses dois ensinamentos. E é muito interessante porque, embora a gente diga que toda religião e toda moral ela se baseia, ela está embasada assim, em cima desses dois ensinamentos, dentro das próprias religiões nós começamos a perceber uma diferença no tratamento. Porque eu tenho mais tempo de doutrina espírita, muitas das vezes a gente se julga assim: eu tenho 10, 20, 30 anos de doutrina espírita, você que chegou agora é inferior a mim. Mas eu estou em nível tal, eu sou de religião tal, então aquele que não é da minha religião é inferior a mim. Aquele que não tem uma religião é inferior a mim. Que é um contrassenso exatamente em cima daquilo que a própria doutrina de Jesus nos ensina.
Se todos os ensinamentos religiosos estão exatamente nesse sentido, fazer aos outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito, por que é que dentro das próprias religiões isso não é considerado? Isso não é levado em conta? Então, Irmã Rosália nos diz exatamente isso. Todas as religiões estariam calcadas em cima desse ensinamento. Mas, infelizmente, até nos meios religiosos, isso não é posto em prática. Exatamente por quê? Porque nós ainda não temos consciência, não é nem conhecimento. Eu faço muita questão de enfatizar a diferença entre ter conhecimento e ter consciência. Nós não temos consciência ainda dessas verdades que o Evangelho nos traz. E ele diz, se eles fossem seguidos aqui na terra, seriam todos perfeitos, sem ódios e sem conflitos. Observemos quantos conflitos nós temos vivido nos nossos dias. Atualmente, agora, recentemente, a gente está vendo na política, vendo na religião, vendo na Rússia contra a Ucrânia, vendo nos países africanos, no Congo, por exemplo, vendo na Venezuela, aqui na própria América do Sul, quantos conflitos têm acontecido, porque muitas das vezes um governante se julga superior a outro, porque muitas das vezes alguém se julga superior a outro. E aí vem um discurso de ódio muito presente, mas muito presente na sociedade em que nós estamos vivendo. Por isso é que é importante que nós aprendamos que nós somos espíritos eternos. Que todos nós, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos a essência divina. E todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Naturalmente, todos nós passamos pelas provações da vida nos sexos os mais variados possíveis, como diz a própria doutrina espírita. Pegando o exemplo homem e mulher, se eu preciso passar por experiências que só a mulher passa para aprender o que é que passa uma mulher. Eu preciso passar pela experiência que só o homem passa para saber o que passa um homem. Assim vai nas outras orientações sexuais, nas outras experiências reencarnatórias, como rico, como pobre, como preto, como branco, como alto ou como baixinho, seja lá qual for a nossa condição social, cultural, de classe, de raça, de credo, se bem que se diz que nem raça não deveria mais existir esse termo, mas onde quer que nós estejamos experienciando a nossa reencarnação, isso é importante para nós. E por que é importante que a gente saiba disso? Porque nós sabemos que se hoje eu estou numa condição privilegiada, entre aspas, por ser de uma classe A, eu vou pisar alguém que é da classe C, classe D, e se na próxima encarnação eu vier nessa classe, ou se eu já tiver vindo em encarnações passadas nessa classe. E é muito interessante que a gente entenda que a roda da vida, ela gira. E se ela gira, hoje eu posso estar embaixo, em cima, amanhã eu posso estar embaixo. Aquele que eu humilhava no passado pode estar acima de mim no futuro. Ou já foi acima de mim, ou está espiritualmente falando acima de mim, moralmente falando acima de mim. E muitas das vezes nós ficamos nos julgando superiores aos outros, principalmente por uma questão de uma crença equivocada. Mas a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento. Se nós nos tratássemos verdadeiramente como irmãos, não teria tanto ódio, não teria tantos conflitos entre nós. É o que esse espírito, irmã Rosália, vem trazendo para a gente nessa leitura. E ela fala a mensagem para os ricos, quando ela diz assim, para nós ajudarmos melhor os infelizes. Mas é muito interessante a gente observar quantos de nós já viemos de uma situação de pobreza ou de miséria, de dificuldades financeiras, e que depois que a gente tem uma certa ascensão social, uma certa ascensão econômica, e o Evangelho fala muito bem disso, que nós vemos alguém em uma condição muito semelhante àquela que nós vemos, a gente despreza. É muito comum nós vermos as pessoas desprezando
E o próprio Evangelho fala desse exemplo quando diz: faça como eu, se esforce, trabalhe e você chegará aonde eu cheguei. Quando na verdade nós deveríamos fazer exatamente igual a mensagem introdutória aqui da nossa irmã Maria Dolores, que nós peguemos um lençol, mesmo que seja velho, peguemos um alimento, que nós peguemos uma roupa, mesmo que seja uma roupa bem simples, e transformemos isso em caridade. Que nós auxiliemos. Se hoje nós temos muito, auxiliemos quem tem menos do que nós, quem tem pouco ou quem não tem nada. E quando eu falo dessa riqueza, eu não estou falando só de uma riqueza material. Eu posso falar de uma riqueza intelectual, eu posso falar de uma riqueza moral. Por que a gente tem muito conhecimento e não nos utilizamos desse conhecimento para ajudar o ignorante? Por que aquele que tem uma moralidade elevada não se usa desse conhecimento, dessa moralidade, para auxiliar aqueles que ainda se encontram na ignorância no que diz respeito à moralidade? Por isso é que é importante que o que nós tivermos para doar, que nós doemos. O que nós tivermos para amenizar a dor do outro, que nós utilizemos. O que nós pudermos fazer para minimizar um sofrimento, uma dor daquele que se encontra momentaneamente em uma situação inferior à nossa, que nós façamos, porque essa é exatamente a proposta do Evangelho. E ele diz mais: dai para que um dia Deus vos retribua o bem que fizerdes, para que encontreis, quando desencarnardes, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Não que a gente deva fazer na intenção de esperar essa retribuição, mas nós simplesmente façamos. E quando ela fala desse cortejo de espíritos que nos aguardam no nosso desencarne, eu lembro muito do exemplo de Dr. Bezerra de Menezes. Disse que quando ele desencarnou, que ele foi levado para o mundo espiritual, na região do mundo espiritual, e lá ele se vê numa espécie de sacada, e embaixo milhares e milhares de pessoas. E ele olhava para aquela multidão toda e ficava se questionando: quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que vieram me recepcionar? E os espíritos orientadores que estavam responsáveis pelo seu resgate, para levá-lo para o mundo espiritual, diz: são as pessoas, os familiares das pessoas que você auxiliou. Quantos de nós, digamos assim, não olhamos para isso, no que vamos receber quando nós desencarnarmos? E ao mesmo tempo, enquanto o Dr. Bezerra de Menezes encontra uma multidão de milhares de espíritos desencarnados que o recepcionaram, a gente vê na mesma dimensão, no mundo espiritual, a chegada de André Luiz. E quando ele está andando lá por nosso lar, a única pessoa que faz prece por ele é uma senhora quem ele ajudou, né, fazendo um atendimento, mesmo de forma desinteressada, sem nenhum amor, sem nenhuma ternura, muitas das vezes para satisfazer a própria vaidade, muitas das vezes assim, com certo enfado, que é uma característica muito nossa quando vamos ajudar uma pessoa carente, mas ajuda com um certo enfado, um certo desprezo. Foi exatamente essa mulher, e era exatamente essa mulher que orava por ele ter atendido no momento em que ela precisava. E ela continua: amai, portanto, ao vosso próximo, amai como vós mesmos, porque sabeis agora que este infeliz que afastais, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que rejeiteis para longe de vós. À luz da doutrina espírita, nós entendemos hoje que uma pessoa que está ali fora, distante de nós, que pode ser um parente de vidas passadas, pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser um amigo nosso de vidas passadas. E quantas vezes nós desprezamos alguém e depois vamos lamentar bastante por não termos ajudado, por descobrir que esse alguém foi alguém no passado que nos era caro ao coração. Então, não que a gente vá ajudar pensando: não, eu vou ajudar esse aqui porque esse aqui pode ser meu irmão. Eu vou ajudar esse aqui porque esse aqui pode ser meu parente. Eu vou ajudar esse aqui porque esse aqui pode ter sido meu pai ou minha mãe no passado. Não, que façamos desinteressadamente. Mas que entendamos que ali pode estar alguém que nos foi muito caro,
que façamos porque a gente já compreende a importância de servir, a importância de ajudar. Lembrando aquela passagem do Evangelho de Jesus, quando ele fala da separação das ovelhas dos bodes, que as ovelhas vão para a direita e os bodes à esquerda, e as ovelhas, entre aspas, perguntam: mas Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou na prisão ou no hospital e vamos te ver? Quando foi que nós te vimos nu e te vestimos? E ele diz: todas as vezes que fizestes isso para um desses pequeninos, fizestes a mim. Então essa passagem de Jesus nos relata exatamente a importância que é para nós servirmos, ajudarmos aos nossos semelhantes e não nos julgarmos superiores a eles. Porque é muito interessante as lições do Evangelho no que diz respeito a dar, porque ele diz assim, que a gente deva dar algo a alguém, mas sem humilhar, a fim de que aquele que receba não se sinta humilhado por estar recebendo. Quantos de nós temos muita dificuldade em pedir, porque a gente já considera uma humilhação ter que pedir? E muitas das vezes, algumas pessoas que se encontram numa situação de penúria muito grande, mas que se veem nessa necessidade de pedir, quanta dor para ela já está pedindo ali. E no momento ali em que ela vai receber, aquele que doa ainda humilha. Por isso é que é importante que a gente também aprenda a dar sem a intenção de humilhar aquele que recebe. Espero que tenhais entendido o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, porque não custa nada de material e, no entanto, é a mais difícil de pôr em prática. Porque a caridade material ela é muito simples. Eu vou dirigindo aqui o meu carro, chega ali no sinal, alguém está ali pedindo, está muito comum hoje, nos dias de hoje, crianças, aqueles irmãos venezuelanos que estão aqui nos sinais da nossa cidade, pedindo esmolas ali com a vasilhinha na mão. É muito fácil. A gente pega, procura aqui no painel do carro, no console, no suportezinho, uma moeda, pega aqui e bota na vasilha, nem olha para a pessoa, nem olha nos olhos sofridos e humilhados daqueles irmãos nossos que vieram da Venezuela para cá. Vai embora, a gente não olha. Alguns idosos que estão ali pedindo sinal, no meio do sol quente, a gente pega aqui uma moedinha, dá e vai embora. Isso é muito simples, é muito fácil. Mas tem a caridade moral, a indulgência, a paciência, a compreensão, a tolerância, o acolhimento no olhar, o acolhimento no ouvir. Esses comportamentos nossos, que são bem mais raros, por ser mais difíceis ou desafiadores ou trabalhosos de se fazer, é que a gente precisa prestar atenção nessa caridade moral, conforme diz a nossa irmã Rosália. E ela continua: a caridade moral consiste em tolerar uns aos outros, e isto é o que menos fazeis neste mundo inferior, porque não custa nada de material, e no entanto é a mais difícil de se pôr em prática. Quantos de nós não temos paciência com uma criança? Ou tolerância com a criança? Quantos de nós não temos tolerância com o idoso? E é muito comum nós vermos nas famílias, o idoso já está esquecido, o idoso já está repetindo a mesma história várias vezes, e o filho não tem paciência de ouvir a história. O idoso, principalmente quando ele já está com mal de Alzheimer, que ele tem alguns comportamentos muito característicos da doença, e muitas das vezes o filho, que é mais comum, o filho, a filha, o cuidador, a cuidadora, o trata de uma forma agressiva, porque não compreende que aquilo ali, aquele comportamento dele, é um sintoma da doença. E a gente não tem tolerância, a gente não tem paciência e trata de forma agressiva. Ah, papai, essa mesma história de novo, você já contou não sei quantas vezes. E aí o senhor idoso começa a contar a mesma história. Então, aí conta a história pelo resto do idoso, porque não tem o resto da história que o idoso ia contar, porque não tem mais paciência para ouvir, não tem mais tolerância.
E isso é muito retratado num vídeo muito curtinho que a gente encontra aí no YouTube, que está um senhor idoso sentado no banco de um jardim e aparece lá um passarinho parecido assim com o pardal. E aí o senhor pergunta, está em inglês o videozinho, mas tem a tradução. E ele pergunta, o que é isso? Aí o filho diz, é um pássaro. E aí o senhor idoso mais uma vez pergunta, o que é isso? Aí mais uma vez o filho diz, é um pássaro. E pela terceira, quarta, quinta vez ele pergunta, o que é isso? E mais uma vez o filho, já irritado, impaciente, parte assim, com a maior estupidez para cima do idoso. Eu já disse que era um pássaro, não sei o que, para e trata aquele idoso sem nenhuma tolerância. Aí ele levanta-se, vai dentro de casa e volta com um papelzinho e mostra o papelzinho para ele, dizendo para ele que quando ele era criança, ele fez essa mesma pergunta dezenas e dezenas de vezes. E ele sempre respondeu, o pai sempre respondeu com paciência, com tolerância e indulgência. É um pássaro. E aí no vídeo, ele abraça o pai e começa a chorar. Quantos de nós não temos paciência, não temos tolerância para com o idoso? Às vezes o adulto esquece que um dia ele foi criança. E ao mesmo tempo, ele não se lembra que um dia poderá vir a ser um idoso. Então ela nos convida a essa caridade moral, que é tolerarmos aqueles que não pensam como a gente, não acreditam naquilo que a gente acredita, não torcem pelo time da gente, não torcem pelo partido da gente, ou não têm as ideologias do nosso partido. E nós estamos vendo isso com muita frequência, e a tendência é se agravar, um conflito muito grande entre nós por uma ideologia política. Agora, uma coisa que muito me assusta, que muito me impressiona, é que esses conflitos estão sendo trazidos para dentro das casas espíritas. É muito comum nós vermos espíritas de longas datas trazendo um conflito político para dentro da casa espírita. Cadê a indulgência? Quando o próprio Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo que são exatamente para com aqueles que não pensam como nós, é que nós devemos acolher, é que nós devemos amar, é que nós devemos, digamos assim, compreender. E nós não estamos vendo isso no meio religioso, nós não estamos vendo isso no meio político, nós não estamos vendo isso dentro do nosso lar. Quantos lares estão se desfazendo? Quantos filhos brigando com o pai, pai brigando com filhos? Quantas mulheres brigando com seus maridos? Quantos maridos se desentendendo com as suas mulheres por conta de política? E isso é uma coisa que contraria exatamente os preceitos ensinados por Jesus. E nós poderíamos partir agora, que eu fiz um resumo da mensagem da irmã Rosália, que ele vai falar exatamente para que nós ponhamos isso em prática, que nós nos lembremos de Jesus quando disse que nós somos irmãos e que nós pensemos sempre nisso antes de rejeitar um indigente ou um mendigo, né? Um indigente ou um mendigo. E quando eu falo de indigente, eu não estou só falando daquele que não tem casa para morar, que não tem lençol para se embrulhar, que não tem um alimento para comer. Tem muita gente carente de carinho, carente de afeto, carente de ternura, carente de compreensão, carente dos valores mais, digamos assim, importantes que a nossa sociedade poderia oferecer, um apoio, um aconchego. E isso não está longe de nós. Isso não está do outro lado da cidade, isso não está debaixo das pontes, isso não está nos viadutos, isso debaixo dos viadutos, isso não está nas marquises dos bancos de nossa cidade ou do nosso país. Muitas das vezes está dentro da nossa casa. É o nosso filho, é o nosso irmão, é a nossa esposa, é o nosso marido. Está ali um indigente, um mendigo, não um mendigo de pão, não um mendigo de arroz e feijão, não mendigo de um lençol, não mendigo de um colchão. É um mendigo de afeto, é um mendigo de carinho. Por isso é que é importante que nós estejamos atentos e observemos essas pessoas que estão ao nosso redor carentes. E só porque a gente tem uma casa confortável, porque a gente tem um carro confortável, porque a gente tem uma roupa de marca, uma roupa chique, a gente muitas vezes vai se julgar
àquele que não tem o que nós já conquistamos. Por isso é que é importante que nós reflitamos em cima desses ensinamentos de Jesus. E Kardec, indo agora para o Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar a espiritualidade superior. Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Por que é que todos os homens não têm as mesmas aptidões? E aí a gente já passa a refletir. Já pensou se toda a humanidade fosse todos médicos? Se fôssemos todos advogados? Se fôssemos todos psicólogos? Se fôssemos todos enfermeiros? Se fôssemos todos engenheiros? Eu só estou falando dessas profissões porque é uma profissão que considera a profissão de elite, porque é mais importante, porque tem um DR na frente. Já pensou se todos nós fôssemos todos pedreiros, todos serventes, todos garis? Então por que Deus não deu as mesmas aptidões para todo mundo? Aí os espíritos respondem a Kardec. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. E aqui, já no começo dessa resposta, eu gosto muito de fazer uma analogia com o período escolar. Vamos imaginar, todos nós entramos na escola no pré-escolar. Todos nós, quando crianças, imaginemos isso. Embora alguns entrem mais tarde, outros entrem lá no berçáriozinho. Embora a gente comece lá de baixo. Mas vamos imaginar que a gente começa no pré-escolar. Todos nós começamos no pré-escolar. Então, quando você olha para a turma no pré-escolar, imagine que está todo mundo no mesmo nível, porque a proposta da escola é deixar mais ou menos todo mundo no mesmo nível. Se você for lá, pulando lá para a primeira série, todo mundo na primeira série está mais ou menos no mesmo nível. Se você for lá para o quinto ano, todo mundo do quinto ano, do oitavo ano, do sexto ano, está todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Se nós formos para o ensino médio, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, cada um dessas séries aí vai estar mais ou menos todo mundo no mesmo nível, porque essa é a proposta da educação. Isso seria na teoria, porque a gente começa a perceber que no primeiro ano tem aluno muito esforçado, muito estudioso, muito batalhador, que tira 8, 9, 10, 8, 9, 10. Tem aqueles mais preguiçosos, aqueles que não estudam, que não faz tarefa, 4, 5, 6, 4, 5, 6. E tem aqueles que por mais que se esforcem, não sai do 4, 5, 6. Não chega no 6, não chega no 7. Então, mesmo em uma mesma série estudantil, nada garante que nós vamos estar todo mundo no mesmo nível. Por quê? Porque nós temos, digamos assim, capacidades diferentes de aprendizagem. Nós temos, uns têm uma capacidade muito grande porque se esforçam mais, outros que por mais que se esforcem não têm essa capacidade toda, e outras que não têm esforço nenhum. Que ela vai chamar aqui, os espíritos vão chamar exatamente de vontade. Porque para nós evoluirmos, é preciso também que a gente tenha vontade. Para a gente aprender, é preciso que a gente também tenha vontade. Para a gente se curar de uma doença, é preciso que a gente tenha vontade. Então, todo esse nosso processo de evolução está muito relacionado a uma vontade, que é exatamente essa vontade que vai nos retirar do marasmo, nos retirar dessa situação difícil em que nós nos encontramos. Então, por conta disso, todos nós partimos do mesmo ponto, simplicidade e ignorância. Mas muitos partiram desse ponto há mais tempo, outros partiram mais recentemente. Isso quer dizer o quê? Quem está no ensino médio, claro que está há mais tempo estudando. Então não dá para comparar um aluno do ensino médio com um aluno da primeira série, com um aluno do quinto ano. Não dá para comparar alguém que tem pós-doctor com um aluno que está entrando no curso agora na faculdade. Então essas diferenças todas que existem entre nós é exatamente por isso. Porque muitos de nós fomos criados há mais tempo, muitos de nós nos esforçamos mais para aprender, muitos de nós malbaratamos o tempo no sentido da nossa caminhada evolutiva. Então Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, mas nos deu o livre-arbítrio e nos deu também aí a faculdade de cada um de nós fazermos o nosso destino, entre aspas. E ele continua:
A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada. Claro, quem estuda mais aprende mais. Quem trabalha mais aprende mais. Então adquire mais experiência. E aí continua. Daí os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. É muito interessante porque ele vai falar dessa necessidade da diversidade. E a própria espiritualidade diz uma coisa bem interessante. Na construção de um edifício, o engenheiro, o arquiteto, tem a mesma importância daquele que senta o tijolo, tem a mesma importância daquele que prepara a massa, tem a mesma importância daquele que faz, digamos assim, que entrega o material na obra. Não tem ninguém mais do que ninguém, porque um é doutor e porque o outro é servente. Porque todos nós no universo temos o nosso papel. Certa vez, meu filho disse assim para mim: pai, o senhor sabia que se nós extinguíssemos as abelhas do mundo, em poucos anos toda a humanidade pereceria? Quem disse isso foi Einstein. E aí eu fiquei me questionando, realmente faz todo sentido. Porque se nós quebrarmos essa cadeia ecológica, destruirmos alguém nessa cadeia, um ser, uma abelha, por exemplo, ou as abelhas, por exemplo, todo o sistema ecológico seria afetado. Então, um pássaro, por maior que ele seja, um animal, por mais importante que ele seja, o ser humano, por mais importante que ele seja, ele não é mais importante que um inseto. Embora nessa nossa escala evolutiva ele esteja bem adiante, mas se nós eliminarmos os insetos, os homens vão deixar de existir. Daí eu acreditar numa frase que certa vez eu ouvi, que a melhor religião é a ecologia, porque a ecologia nos iguala. Diz que nós não podemos destruir os rios, que nós não podemos destruir os animais, que nós não podemos destruir as florestas, que nós não devemos destruir os peixes, que nós não devemos fazer essa destruição abusiva da natureza, porque querendo ou não, nós somos interdependentes uns com os outros. Todas as vezes que nós destruirmos os sapos, por exemplo, vai ter uma proliferação exagerada de insetos. Naturalmente, essa proliferação exagerada de insetos vai destruir a vegetação, que naturalmente vai acabar com a alimentação, que naturalmente vai afetar o ser humano. Ou seja, mas é um sapo, sim, mas se nós destruirmos os sapos, todo o sistema vai ser afetado. Por isso é que a espiritualidade vem dizer para nós que todos nós temos o nosso grau de importância. Outro ponto que ele considera importante são as desigualdades sociais. Quando ele fala, é lei da natureza, Kardec pergunta aos espíritos, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Aí os espíritos sabiamente respondem, não, é obra do homem e não de Deus. Mas isso é muito fácil de perceber, na nossa sociedade atual. Observemos quantos estão, digamos, por exemplo, tirando dinheiro da educação, tirando dinheiro da saúde, tirando dinheiro da segurança para se locupletarem em benefício próprio. E aí a gente vai vendo a quantidade de pessoas que morrem nas portas dos hospitais, a quantidade de crianças que morrem porque não tem uma UTI adequada, porque o dinheiro que era para ser direcionado para essa UTI, para esse hospital, para a saúde, está sendo desviado por gestores para construir hospitais particulares. Porque instrumentos de ultrassonografia, instrumentos de fazer exame, estão sendo desviados dos hospitais públicos, pagos com dinheiro público, para o hospital particular do gestor da saúde naquele município, naquela cidade, naquele estado ou em nosso país. Isso é muito comum, mais do que nós imaginamos. E as consequências são essas: crianças morrendo porque não tem aparelho, pessoas morrendo na porta do hospital porque não tem médico, médico adoecendo porque não tem mais estrutura emocional, psicológica para lidar com tantas dificuldades na saúde. Eu estou falando de um caso só.
Isso pode ser levado para a educação, em que a quantidade de professores que estão aí pedindo licença do trabalho porque não estão conseguindo mais lidar com os alunos, a quantidade de alunos que estão passando por dificuldades seríssimas porque a escola não tem estrutura para que ele possa estudar. E com a pandemia, que foi necessário tecnologia, que foi necessário um tablet, que foi necessário um computador, isso se agravou ainda mais. Mas em consequência de quê? Em consequência de egoísmo de uma minoria que fazem as leis em benefício próprio, que fazem as leis para tirar vantagem. E aí, Deus, no futuro, há de pôr essas pessoas que hoje desviam essas verbas no seu devido lugar, para que eles possam se ajustar com a justiça divina. Porque nós podemos até fraudar a lei aqui em benefício próprio. Podemos até não ser penalizados pelas leis humanas, mas com certeza nós não escaparemos das leis divinas. Então somos nós que criamos essas desigualdades sociais e não Deus. E como é que nós criamos essas desigualdades sociais? Através do nosso egoísmo, através do nosso desinteresse, dos nossos interesses pessoal, através dessa falta de tolerância, dessa falta de indulgência, dessa falta de compreensão que o Evangelho tão bem nos convida. E a doutrina espírita nos faz um convite o tempo inteiro para que nós ponhamos em prática os ensinamentos de Jesus. E pôr em prática os ensinamentos de Jesus é exatamente isso, tratarmos todos os homens como irmãos. E aí Kardec pergunta mais uma vez: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Aí os espíritos responderam a Kardec: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, os espíritos são muito claros. Precisamos tirar de quê de nós? O nosso egoísmo, o nosso orgulho. E quando nós retirarmos de nós o nosso egoísmo, quando nós retirarmos de nós o nosso orgulho, naturalmente essas diferenças sociais vão deixar de existir. Aqueles que têm muito dinheiro vão ajudar aquele que tem menos. E isso não os tornará mais pobres. E esse dinheiro não será adquirido pela ganância, não será adquirido de forma ilícita, mas será adquirido, acima de tudo, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, que é uma tendência natural de cada um de nós, compreendermos que somente através de um trabalho honesto é que nós vamos ascender evolutivamente. E tem mais uma pergunta, 807, que vale a pena falar aqui. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade das suas posições sociais para que, em proveito próprio, oprimir os fracos? E é só o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Aqueles que se encontram, digamos assim, numa certa superioridade na posição social, seja porque é doutor, seja porque é isso, seja porque é aquilo, muitas das vezes oprime os fracos. Os noticiários estão repletos de fatos dessa natureza. O que se deve pensar daqueles que abusam da sua superioridade social, posição social, em proveito próprio, para humilhar os fracos, para oprimir os fracos? Aí os espíritos respondem: merecem anátema, ou seja, merecem ser amaldiçoados. Ai deles, serão a seu turno os oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer os outros. E aí a gente volta àquela velha questão. A gente pode até enganar as leis humanas, mas nós não escaparemos do cumprimento das leis universais. Muitos de nós que estamos passando por situações muito difíceis hoje é porque nós oprimimos muita gente no passado. Como diz o próprio Evangelho, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Ou seja, o Evangelho nos convida exatamente a essa reflexão. Procuremos trabalhar o nosso egoísmo. Procuremos trabalhar o nosso orgulho.
Quando eu falo de egoísmo, eu estou falando não só daquele egoísta bem conhecido nosso, mas quando a gente pensa que o nosso time é o melhor, é egoísmo. Quando a gente pensa que a nossa religião é a melhor, é egoísmo. Quando a gente acredita que o nosso partido, o nosso candidato é o melhor, é egoísmo. Não estou dizendo que a gente não deva torcer por um time, ter uma religião ou torcer por um candidato. Eu estou falando que quando esse comportamento é exagerado, exacerbado, a tal ponto que a gente quer humilhar aquele que não pensa como nós, que não acredita como nós acreditamos, isso aí sim é egoísmo. E o convite do Evangelho é exatamente que nós retiremos de nós o nosso egoísmo, porque retarda o progresso do nosso planeta. Nosso muito obrigado por este momento, por esta oportunidade. Agradecemos a todos vocês que permaneceram conosco aqui, que entraram e aqueles que vão assistir posteriormente dessa nossa fala. Agradeço de todo o coração por esta oportunidade. Então vamos agradecer a Jesus, agradecer ao nosso Pai Celestial, Criador de todo o universo, pelas oportunidades inúmeras que nos tem dado de aproveitarmos a nossa atual encarnação. Agradecer pelos conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona, que assim nos tem feito melhores seres humanos, ou seja, verdadeiros homens de bem, mulheres de bem. Senhor Jesus, abençoa toda a diretoria do Centro Espírita, nosso lar, todos os trabalhadores e frequentadores daquela casa que tão bem nos tem acolhido. Que Jesus possa abençoar todos eles e que todos nós, unidos num só pensamento, num só sentimento, possamos trilhar firmemente seguindo os passos de Jesus. Hoje e sempre, que Deus nos abençoe. Assim seja. Muito obrigado. Gratidão, pessoal. Obrigado a vocês. E até a próxima oportunidade. Obrigado, Sueli. Estamos à disposição, tá? Um grande abraço a todos.